Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Hoje o 20º dia da terceira temporada do Trader Tranquilão. 20º dia não, 20º episódio, né? Porque não é todo dia que a gente grava. Já tem mais de 20 dias, portanto. Vamos começar aqui, mais um dia, não tem muita coisa para mostrar, no mercado meio parado e tal, mas vamos fazer uma análise, como já tem alguns dias que eu não gravo. Vamos falar um pouquinho como foi essa segunda-feira, dia 24 de julho, nos mercados. E antes de tudo eu vou mostrar uma ferramenta do nosso website, como eu falei no último vídeo. Agora, no começo de todo vídeo do Trader Tranquilão, eu vou mostrar rapidamente alguma ferramenta do nosso website, que tem diversas ferramentas, talvez você não conheça. E vai ser rapidinho mesmo. Essa aqui, ó, que a gente vai falar hoje, é uma ferramenta para expectativa de estratégia, tá? Você vem aqui em ferramentas, expectativa de estratégia. Essa é uma ferramenta muito simples, porém muito poderosa, que poucas pessoas entendem no começo. Mas o que é isso aqui? A expectativa é para você calcular a expectativa de uma estratégia baseado no lucro médio, perda média e a taxa de acertos. Então, o que é o lucro médio? É se você, geralmente, você pode ter isso fechado, 500 pips, por exemplo. Fechado eu digo assim, toda trade minha vai ter 500 pips de meta, de take profit. E vai sempre fechar no 500. Ou pode variar, mas seu sistema tem um lucro médio. Por exemplo, 400. E ter uma perda média de 100. Isso aqui ele te fala primeiro uma informação importante, famoso ratio de recompensa e risco. Então aqui é o famoso 4:1. Quando você perde 100, quando você ganha 400. Vamos abrir lá, ó, o Trader Tranquilão para pegar dados específicos. Olha aqui, ó. No MyFX Books tem aqui, ó, ganho médio, $20,56, tá? 20,56. Perda média, 10,72. 10,72. Então, a média que eu ganho quando eu ganho uma trade é de 20 e quando eu perco é 10, tá? E a taxa de acerto hoje da estratégia tá, se a gente ver aqui, que é esse aqui, profitability, 45% de acerto, tá? Então 45% das trades a gente fecha no lucro. Aproximado. Ele deu uma expectativa de 31%, uma expectativa muito boa. Qual que é a ideia aqui? Qualquer coisa acima de 0, se essa expectativa for positiva, já significa que provavelmente no longo termo, no longo prazo, se você não arriscar demais em cada operação, a sua estratégia vai ser lucrativa. Então, a gente pode começar assim com só algumas coisas básicas aqui para entender, óbvias. Se a pessoa lucra 100 e perde 100, e fica com ratio de recompensa de 1, significa que se ela acertar, fechar 50% das trades no lucro e 50% no prejuízo, a expectativa da estratégia é 0, tá vendo? Então, a partir do momento que ela começa a acertar 51%, já fica uma expectativa positiva. Então, mais uma vez, se ela não arriscar muito, se ela não colocar 50% de risco do capital em cada operação, se ela arriscar um pouquinho, depois de várias trades, a expectativa é que ela tenha lucro, tá? Mantendo-se esses parâmetros. Então isso aqui é muito interessante quando você está pensando em uma estratégia e você tem então o clássico, o famoso 2:1 ou 3:1, tá? Que provavelmente, se você tem uma meta de, vamos colocar 2:1, igual o Trader Tranquilão, mínimo de 2:1, tá? Significa que se eu acertar 33,5%, vamos falar assim, ó, 33 ponto, né? Se eu acertar isso aqui, 33%, um terço das operações
eu já fico no 0 a 0 com esse ratio de 2 para 1. Por isso que é bom. Só que se você tenta o 2 para 1, a sua taxa de acerto tende a diminuir. Tá? E se você tiver um de 4 para 1, por exemplo, olha só, para você ficar no 0 a 0, você precisa acertar 20% das trades. Tá? E se você tiver um para 1, se você tiver 51%, você já fica no positivo. Ficou claro? Esses são conceitos importantíssimos que não serve só para o trading, serve para qualquer tipo de negócio que você faz ao longo prazo. Às vezes você pode até fechar uma coisa no prejuízo, vamos supor que eu sou um comerciante. Mas se você tiver um lucro médio e uma perda média, né, de 1 para 1, por exemplo, e se mais de 50% das vezes você tiver o lucro, você tem uma expectativa positiva. Beleza? Então, explicada essa ferramenta, mais uma vez você encontra ela aqui, expectativa de estratégia. Vamos lá fazer uma análise do mercado aqui. Está no Bitcoin aqui, mas eu vou voltar aqui para o nosso euro, que é o nosso primeiro par. Nós estamos com uma trade aberta. Como eu falei, o mercado ficou meio parado hoje. Olha só, ele movimentou um pouquinho. O dia de hoje foi essa velhinha vermelha aqui, ó. Tá? Se a gente for comparar com outros dias, olha só, um movimento pequeno, igual também foi na sexta-feira. Já falei diversas vezes do nível importantíssimo que o euro tá, né? Se a gente ver aqui, ó, foi uma semana que conseguiu fechar acima daquela resistência semana passada, né? Então isso foi um sinal muito bullish, digamos assim. A média de 20 indo buscar a média de 144 aqui no semanal. No diário a média de 20 já tá para cima, né? Uma média mais rápida, acima da média, um pouco mais lenta. Geralmente indica uma tendência de alta, que é o que a gente conseguiu capturar um pouco aqui. E vamos deixar aberto aí. Por mais que tenha tido essa velinha vermelha aí hoje, se a gente vier, ó, deixa eu resetar aqui, se eu for lá na velinha Hakanashi, que é a nossa vela de referência, continua tudo verdinho ainda, tá certo? Próximo par, dólar e ien. É um par que a gente optou por não entrar. Eu falei desse par, eu mostrei, falei, ó, tem uma possível entrada aqui, mas nós não vamos entrar, que a gente acabou de sair de muitas operações, que foi aqui, né, quando o preço fechou, aqui, ó, eu optei por não entrar aqui, podia ter entrado e pegado esse movimento aqui, ó, de mais ou menos 150 pips, tá? Mas além de já estar muito exposto contra o dólar, eu achei que tinha essa resistência muito forte aqui, muito próxima do preço, especialmente essa de 144 aqui no diário. E hoje a gente vê que o preço chegou lá, mas mostrou uma certa exaustão aqui dos vendedores, parece. Vamos ver, já tem muito tempo que o dólar está sofrendo pressão. Eu acho que não deve demorar para os... Olha só, se a gente vier no semanal aqui, não deve demorar para os dólar bulls, né, digamos assim, os touros do dólar entrarem comprando dólar aqui. Ele já está sofrendo muita pressão. Olha esse outro índice. Tá? Nesse outro índice ele vai chegar aqui no de 144 daqui a pouco, ó. Pode ser funcionar como um suporte também. Talvez tenha mais uma semana de baixa e depois a gente pode ver uma reversão, tá? Mas também não dá para saber agora que a gente pode entrar vendido se depois que tiver algumas velinhas verdes, se ele voltar a fazer vela vermelha, a gente entra vendido. Por enquanto o mercado não está interessante para nós aqui, justamente porque a gente perdeu aquela entrada. Né, optamos por não entrar, depois teve esse movimento aqui na sexta-feira, a gente já estava fora do mercado, né, depois de pegar dessa alta aqui. Vamos deixar rolar. Euro-ien nós abrimos uma trade, é uma trade que está indo contra a gente aqui nesse momento com... Tá agregado aqui, não precisa aqui. Está indo contra a gente aqui em 82 pips, tá? Mas hoje ela também respeitou aqui um nível interessante, então chegou até relativamente perto do nosso stop loss, ó, hoje aqui, o preço veio aqui embaixo, depois foi rejeitado, ainda está acima da média de 20, está numa área meio lateralizada aqui, vamos deixar rolar. Se a gente vier no Euro-ien nas velinhas Hakanashi, ó, vai ter acabou de abrir a segunda vela vermelha. Se essa vela do dia de hoje, né, que já terça-feira lá na Austrália, que é essa aqui, ficar muito forte aqui, a gente vai procurar sair, né? Talvez ele até pegue no nosso
stop aqui. Vamos deixar rolar, vamos ver o que acontece aí. Mas como ele está acima da média de 20 aqui, a gente ainda não está olhando para vender não, tá? Dólar australiano, é um par também que estamos fora dele, tá? Pegamos um belo movimento, dólar australiano, a gente fez essa trade, pegou essa altinha dele aqui, né? A gente pode ver aqui, ó, o dólar australiano, a gente pegou esse movimento aqui todo, ó, tuft, né, com uma trade, e com a outra a gente pegou, cadê? Uma aqui, a outra. As duas foram parecidas, o C-Trader não está mostrando aqui não, mas enfim, pegamos esse movimento de alta do australiano, foi bom, e hoje ele também mostrou um pouco de exaustão dos compradores. Eles tentaram, conseguiram até levar o preço acima da máxima do dia anterior, mas depois perderam força. Então, do meio do dia para o final do dia, digamos assim, o dólar americano, né, em relação a todos os pares, meio que se reverteu, igual a gente vê que estava aqui embaixo e ele mostrou força frente ao Ien, fechando aí quase sem movimento, tá? Por fim, o último ativo que a gente negocia, o ouro. O ouro nós estamos comprado nele. É outro ativo que hoje chegou aí contra o dólar, depois o dólar mostrou uma forcinha. Olha só, a gente vê ali essa vela vermelhinha ali de indecisão. Bem essa aqui, esse aqui é da segunda, tá? Ainda não abriu outro porque o mercado de ouro demora um pouquinho mais a abrir, depois das 18 horas, né? Então aqui ó, tem a visão tanto dos vendedores quanto dos compradores. Para o vendedor, olha só, pode ter tido aqui, ó, expansão, retração, e para vir outra expansão aqui, outra perna de baixa. Mas também, como ele voltou para dentro dessa trend line aqui, né, que a gente desenhou, também tem uma visão de alta aqui. Então nós vamos deixar, se a gente vê nas nossas velhinhas, Hakanashi aqui ainda está verdinho, né, não tem motivo para a gente fechar. A média de 20 está indo lá buscar de 144, mas ainda está abaixo, né? Ela pode reverter, tá meio que se o preço continuar aqui, é bastante bullish, né? Bastante chance de alta. Mas ele pode ter uma reversão, mesmo que ele vá continuar subindo, ele pode ter uma reversãozinha aqui vindo nesse suporte, nessas duas médias aqui, e depois continuar. Então é por isso importante a gente não deixar o nosso stop loss lá tão perto, deixar ele tranquilo aí onde é que ele está, mesmo a gente já estando no lucro, né? A gente pode até movimentar ele já um pouco aqui, ó, pra falar a verdade, mas respeitando essa medinha de 20 aqui, aquelas duas mínimas, a gente já diminui o nosso risco, né? Diminui nossa exposição, de certa forma. Exposição mesmo diminui o risco, certo? Então é isso aí pro Trader Tranquilão. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, que você esteja gostando da gente explicar as ferramentas. Fala o que você achou dessa ferramenta que eu mostrei hoje no nosso site, dessa ideia de mostrar um pouquinho, se você já conhecia ou não, enfim, comenta alguma coisa aí embaixo. Não esquece de dar seu joinha. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, né? Antes de fechar, é só mostrar aqui como é que tá o desempenho, ó. Estamos lá com 17% de lucro, ainda verdinho aqui, 40 flutuante, né? Então, com um desempenho interessante aí, beleza? Um abração para você, até o próximo vídeo.